Fala galera, tô chegando para mais um vídeo aqui no canal. O tema do vídeo, vitória do Fluminense para cima do The Strongest na Libertadores da América. Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite aí a notificação. Vamos nessa repercutir uma importantíssima vitória do Fluminense pensando em classificação. 2 jogos, 2 vitórias do time na Libertadores da América. Acho que algumas coisas precisam ser pontuadas sobre o jogo. Eu estive no Maracanã, por isso que eu só tô gravando o jogo agora já mais tarde nessa terça-feira. Mas foi legal de ter a chance de ver novamente em loco o time do Fernando Diniz, a maneira que o Fluminense joga, envolve o seu adversário, mas tenho coisas a pontuar sobre a atuação do Flu de maneira geral e uma característica que pode ser perigosa, né? Chegar aqui e simplesmente exaltar a vitória contra o The Strongest, eu acho que seria até, um videozinho bobo, porque vencer o The Strongest era mais do que obrigação do Fluminense. A forma dessa vitória talvez fosse até o mais importante. Não mais importante do que a vitória em si, mas assim, o que a gente teria para avaliar aqui no vídeo era exatamente a maneira com que o Fluminense venceria o jogo. Eu te digo, a maneira foi muito parecida com o que eu realmente imaginei que aconteceria. O Fluminense dominou o jogo do início ao fim, correu alguns riscos. Eu não sei nem se é essa a expressão correta, mas o adversário teve pelo menos uma chance de empatar num chutaço de fora da área e teve uma bola ou outra ali num certo momento de domínio no comecinho do segundo tempo. Mas tirando isso, o Fluminense massacrou o time boliviano, que não era um time assim absolutamente mal armado. Pelo contrário, o The Strongest, ou o Strongest, foi ao Maracanã para se defender e foi isso que fez basicamente o jogo inteiro. O Fluminense controlou a posse de bola, quase 80% de posse de bola para o Fluminense no jogo, mas o adversário entrincheirado sempre acaba dificultando um pouquinho, porque você, cria volume, e o adversário não sai de trás, independentemente da situação do jogo. Então assim, a gente está até aqui já passeando pelo Instagram do Fluminense. O Fluminense na escalação não mudou muita coisa, né? Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André Alexander Lima, Ganso, Dionares e Germancano. Não tinha o Keno, então o Lima acabou entrando como titular. E eu acho que pelo desenho do jogo no começo da partida, não era nem uma necessidade o Lima jogar. Porque o Fluminense não era atacado, não era alvejado e faltava, pelo menos na minha percepção vindo do estádio, faltava ali mais um jogador para agredir a última linha da equipe do Strongest, porque ficou muitas vezes passeando a bola de um lado para o outro, sem efetivamente quebrar a marcação e criar uma chance de finalização mais perigosa. Só que do jeito que o Fluminense quis jogar, mesmo eu imaginando que poderia ter um jogador mais de ataque por ali, o Fluminense finalizou 15 vezes no primeiro tempo. E o adversário não passou do meio campo. Eu não lembro. O Strongest teve 19% de posse de bola no primeiro tempo. Isso é muito raro de acontecer, né? No primeiro tempo, o Strongest não trocou 100 passes. Foram 97 passes trocados só. E o Fluminense vindo pro ataque, criando ali uma oportunidade ou outra, numa bola levantada, numa finalização. Mas assim, eu achei que o Fluminense conseguiu algo que às vezes é difícil num time muito fechado, que é superar a barreira de marcação. O Fluminense superou a barreira e criou oportunidade. Pode não ter sido um jogo fantástico, formidável, mas foi um jogo de oportunidade. E aí, tem que ser destacado a paciência também que o time do Diniz trabalha essa bola, né? Em alguns momentos eu senti a torcida do Flu um pouco impaciente, querendo que a equipe acelerasse, criasse as jogadas, mas mesmo assim o Fluminense trabalhava a bola de um lado para o outro. E algo que me chamou a atenção, quando o John Kennedy é chamado no banco de reservas, eu não tinha percebido que o Marcelo estava machucado. Parece que não foi nada muito sério. Eu imaginei ali que o Fernando Diniz tiraria ou o Lima ou o próprio Felipe Melo, porque não precisava nem tanto da bola longa. Apesar de ter conseguido despertar algumas jogadas, né, nesse sentido no primeiro tempo, o Fluminense não era alvejado. Então, como o Diniz já fez várias vezes, ele poderia recuar o André para a última linha. Aliás, que jogador o André, né, cara? Cada jogo que eu vejo dele, seja pela televisão ou no estádio, eu fico impressionado com a qualidade, com a tranquilidade e maturidade de um cara que é muito novo, mas que reina absoluto no meio de campo do Fluminense. Mas voltando ao tema, né? Quando o Marcelo sai machucado, então antes eu imaginava que ele faria isso, porque é algo que o Diniz costuma fazer quando ele quer que seu time agrida e que ele sabe que seu time vai ter mais posse de bola. Ele tira um zagueiro, bota mais um homem de meia, às vezes até de ataque, porque ele teria ainda o Lima para recompor e teria então John Kennedy, Arias e Germancano
sabe, espetando a última linha de marcação da equipe dos Strongest, mas, pô, sem nem muita coisa a falar do primeiro tempo, que foi um primeiro tempo de criação. O Fluminense, pô, triangulou pelas pontas, chegou com cruzamentos rasteiros para trás, chegou com cruzamento para a área, chegou com cabeçadas, mas não soube aproveitar. O Germancano não estava numa noite muito feliz, ele entrou em impedimento ali em algumas bolas, né, as que chegaram, nas bolas chegaram, ele acabou não finalizando do nível que ele está acostumado a finalizar, e o Fluminense sentiu, porque não fazia o gol, e o jogo estava começando a ficar, sabe, com aquele climinha de domínio, mas sem gol, até que o Nino, de cabeça, numa jogadinha de escanteio curto ali, o Ganso cruzou na cabeça, o Nino veio rasgando e fez o primeiro gol do jogo, um gol muito importante, porque daria uma outra configuração para o segundo tempo. E aí começa o segundo tempo, 5 minutos mais ou menos, o Fluminense dominando, chegando, bola perigosa aqui, aí vou colocar uns 5, talvez assim, entre 5 e 10 minutos de maior domínio do jogo da equipe do Strongest. E ali, não que o Fluminense estivesse sofrendo muito perigo, mas era um momento do jogo que estava meio estranho, porque o Strongest começou a ter a bola, começou a ter escanteios, teve 3 escanteios ao final do segundo tempo, sabe, na soma toda da segunda etapa. No primeiro tempo, por exemplo, o Strongest não teve nenhum escanteio, então basicamente não chegou, e o jogo começou a ficar meio estranho. O Strongest com a bola, passeando próximo da grande área do Fluminense, teve uma finalização na gaveta, que foi uma defesaça do Fábio do Quiroga, se eu não estou enganado, do camisa número 6 do time boliviano, sabe, criou um certo receio de que o time boliviano poderia até empatar o jogo. Mas a partir dali, o que se viu novamente foi o Fluminense dominando e, assim, sem brincadeiras, criando uma chance atrás da outra. Era triangulação, especialmente pelo lado direito, e eu senti o John Arias, que foi muito participativo, impressionante que já o colombiano, mas um pouco cansado no jogo, mas ele não parava de atacar, não parava de triangular na direita com o Samuel Xavier, que fez uma partidaça, cara, lateral, que realmente nas mãos do Diniz está jogando num nível muito alto, com o André um pouquinho por trás e o Ganso aparecendo. Então eram 4 jogadores, e até o Lima vinha por ali, que vinham triangulando, tabelando, envolvendo o time do Strongest pelo lado direito, cruzando para a área, a bola passando, o John Kennedy perdendo a oportunidade, o Cano não finalizando tão legal, voltando a bola, tabelando, triangulando, chegando com uma batida cruzada do... acho que já foi do próprio Samuel Xavier, depois ele entra na área para cabecear. Enfim, o Fluminense, cara, envolveu o time boliviano e criou uma chance atrás da outra. E o perigo é você não matar o jogo, né? Tem que matar o jogo nesse tipo de situação. Maracanã para mais 50 mil pessoas, né? Um público bem legal, mais 52 mil pessoas no Maracanã. Nessa sequência de fotos aqui foi bem legal no estádio. Estava lá, o estádio estava bem cheio. Aqui é uma foto no setor norte. Então aqui estava mais reservado para a torcida do The Strongest, que não tinha muita gente. E basicamente toda a outra parte bem cheia. Um público, super relevante para uma retomada do Fluminense na Libertadores junto ao seu torcedor. Então, as reflexões que ficam são aquelas que a gente tenta levar para um jogo mais duro, que é muito difícil contra um adversário que se exponha um pouquinho mais, o Fluminense criar tantas oportunidades como criou. E talvez, ou possa até, com um adversário que avance um pouquinho mais suas linhas, ter, sabe, chances mais claras, porque o Fluminense criou oportunidade, mas tinha 4, 5, 6 jogadores do The Strongest o tempo inteiro na grande área. É a única lição do jogo. A única lição do jogo é aproveitar as oportunidades e, principalmente na defesa, não ficar desatento. Eu acho que o Felipe Melo fez um belo jogo. O Alexander teve que jogar na lateral e, mais uma vez, bem. O Nino, no lance da falta, pra mim houve falta no estádio, eu já tive a sensação, o Nino, aí eu já vim aqui em casa pra rever a jogada, e o cara dá um tranco nas costas do Nino que tá ali preparado pra subir, então ele tá totalmente desequilibrado e sofre um contato faltoso, nenhuma dúvida pra mim acerca da falta, que o juiz já tinha até apitado, e então o gol quando sai, o jogo já tava parado, não era nem uma situação de intervenção de VAR, porque o jogo tava parado. O Diniz, tiro meu chapéu pro modelo de jogo que ele aplica, e hoje eu fiquei muito satisfeito em, pelo menos, ter feito uma leitura muito parecida com a que ele fez ao longo do jogo. Ele, quando tira o Felipe Melo, né? Aqui só para citar substituição por substituição. A do Marcelo pelo John Kennedy, uma situação de necessidade, e eu acho que a ideia foi boa. Talvez eu colocasse o Lelê, mas entendendo que ele tá no momento de construção dessa briga pela vaga, John Kennedy e Lelê, qualquer uma das
duas alternativas, acho que seria muito válida e tem que se respeitar a escolha do treinador. Acho que o John Kennedy não fez um super jogo, mas fez um jogo correto dentro do que ele poderia. Quando o Felipe Melo sai para a entrada do Vitor Mendes, naquele momento, comecinho do segundo tempo, como eu falei, o Strongest acabou criando algumas oportunidades, se não chances de gol, além da batida de longe, um volume próximo à grande área do Fluminense, por 5, 7, talvez 10 minutos. E ali o Felipe Melo ainda estava sendo necessário. A partir do momento que o Fluminense imprensou o adversário no campo de defesa, o Fluminense jogava em 20 metros de campo, 30 metros e sempre entre a intermediária de ataque e o gol adversário. Ali era a hora de tirar o Felipe Melo exatamente para ter um zagueiro mais rápido. E foi o que o Diniz fez exatamente no momento importante. Ele tira o Felipe Melo, bota o Vitor Mendes, que é um zagueiro mais rápido, para cobrir uma eventual espetada do time boliviano numa bola nas costas. O John Arias, quando sai, estava aí esgotado. Ele já tinha vindo na lateral do gramado. O Diniz olhou para ele e perguntou: você quer vir para o banco? Ele tinha... Não é que ele precisava sair. Tecnicamente ele fazia um jogo bom. Mas fisicamente ele já parecia da arquibancada de onde eu vi o jogo muito, muito cansado. Então a entrada do John Arias, do Gabriel Pirani no lugar do John Arias foi boa. E também a entrada do Lelê no lugar do Germancano. Poderia ter saído o próprio John Kennedy? Não, na minha opinião, não teria sido um absurdo manter o Germancano ali e colocar o Lelê no lugar do John Kennedy. Mas até para o Lelê jogar um pouquinho por dentro, foi interessante. Criaram ali algumas oportunidades. Lelê, Kennedy, enfim, o próprio Pirani. Domínio completo, não foi o resultado de repente que o torcedor esperava. Acho que uma goleada era uma expectativa de muitos no jogo de hoje. Mas de qualquer maneira, olhando em termos de tabela, um super resultado para o Fluminense. O Fluminense vai a 6 pontos, num grupo que, né, a gente pode ver ficar embolado numa briga futura, porque o Fluminense tem 6, o Strongest tem 3, o River e o Sporting Cristal se enfrentam nessa quarta-feira lá no Monumental, na Argentina. Então, se o River vencer, a gente vai estar falando de 3 times brigando por 2 vagas. E o Fluminense vai enfrentar o River no Maracanã no comecinho de maio. Pode ali ser um jogo determinante para o Fluminense realmente encaminhar a sua classificação se vencer o River, que obviamente vai ser o jogo mais duro, talvez o jogo mais aguardado de toda a primeira fase seja esse Fluminense e River. Meu objetivo é estar no Maracanã nesse jogo também, e aí se possível produzir algum conteúdo até durante o jogo lá. Vou ver se eu consigo estrutura de internet, que sempre é muito complicada no Maracanã. Enfim, vou tentar arrumar aí tudo isso para poder estar no jogo e produzir o conteúdo ao vivo direto de lá. Se não rolar, nesse formato aqui, certamente uma videoanálise do jogo vai acontecer. Beleza? Mais importante para o Fluminense é a vitória. Outra vez o Fluminense fazendo gol de bola parada, é uma demonstração que essa é uma arma muito forte do time. O Fluminense faz gol de todos os jeitos, mas tem feito muitos gols de bola parada. Isso tem sido um ponto bem legal do trabalho do Fernando Diniz. Vitória mais simples do que eu imaginava. Eu imaginava um resultado mais elástico. Na forma do jogo acontecer, eu imaginava exatamente isso. O Fluminense dominando, quase 80% de posse de bola. Terminou a partida com 22 finalizações, foi isso? Vou confirmar aqui para vocês. 26 finalizações, sendo 11 no gol, contra apenas 11 no gol, sendo apenas 2 finalizações do adversário, quase 80% de posse de bola. Lá Diniz, o Fluminense vence mais um jogo na Libertadores e dá um passo importante. Na Libertadores, o mais importante na fase de grupos é você avançar, se possível, em primeiro. E foi o que o Fluminense conseguiu agora, dar um passo importante nessa direção. Gostou da análise? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Antes de fechar aqui, só ressaltar de novo, para mim, uma atuação assim gigantesca do Samuel Xavier. Foi muito bem, quase que o jogo inteiro na defesa, no ataque. Teve uma bola no ataque que ele não conseguiu bater, ela veio um pouquinho atrás, mas tirando esse elemento na finalização, é incrível como esse garoto, ou como esse rapaz subiu de produção nas mãos do Fernando Diniz. Deixa o like, se inscreva no canal, muito obrigado e até a próxima. Valeu!